Olá, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva. Hoje nós vamos falar de um tema que vocês sempre me perguntam e tem muita dúvida e receio, que é a consulta de retorno. Claro que nós temos várias possibilidades, eu quero tentar trazer algumas para vocês aqui e até quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês fazem, como que vocês mandam aí essas questões em relação à segunda consulta, quais são as estratégias que vocês usam. Então nós temos algumas condições clínicas aqui para a gente conversar. Então olha só, trouxe para vocês um paciente que ele chegou para você relatando um desconforto gastrointestinal. Vamos supor que o paciente tem cólica, diarreia, constipação, cada hora é uma coisa. Uma hora constipação, uma hora diarreia. O paciente tem muita cólica, flatulência, um desconforto muito grande. E o paciente te fala assim, olha, eu já fiz todos os exames em relação à doença celíaca e tá tudo bem, eu não tenho um diagnóstico fechado para a doença celíaca, mas é interessante que toda vez que eu consumo algum alimento que tem glúten na sua composição, eu passo mal. Será que esse paciente tem alguma sensibilidade ao glúten não celíaca? É uma possibilidade. Então vamos supor que nessa primeira consulta você faça uma exclusão do glúten. Quando o paciente retornar para você, o ponto principal dessa consulta vai ser realmente se por um acaso o paciente teve melhorias com a retirada do glúten. Se de repente ele teve melhorias nos sintomas gastrointestinais ou até sintomas extraintestinais que podem acontecer na doença celíaca, seja dor de cabeça, urticária e por aí vai. Então questione todos esses pontos. Por isso que é fundamental fazer uma boa anamnese na primeira consulta e nas consultas de retorno também, para que você identifique quais pontos foram melhorados ou até mesmo quais pontos que não foram tão bons assim, não tiveram tantas melhorias. Ou seja, veja que aqui é fundamental perguntar, vamos supor que o paciente te fala que não melhorou nada, retirou o glúten e continua a mesma coisa. Será que o paciente então tem outra alteração intestinal e é por isso que é fundamental você ir investigando esse paciente? Então, se ele te falar que não melhorou nada, será que de repente ele tem uma síndrome do intestino irritável? Será que de repente eu retirar ou reduzir os alimentos mais fermentáveis, mais ricos em FODMAPs, é uma boa estratégia? Então você precisa saber quais são as próximas condutas e é por isso que o conhecimento te salva. Quando você tem conhecimento, você consegue ampliar aí as suas estratégias. Agora, se o seu paciente te falou, não, realmente, tirei o glúten, para mim é uma outra vida, nossa, eu estou muito melhor agora, que bom que eu descobri você, porque agora eu consigo realmente levar minha vida muito mais tranquilamente. Ótimo, você acertou então qual que é de fato a alteração desse paciente. Mas aí vem um outro ponto, tudo bem paciente, você está super muito bem, obrigada, mas e agora em relação à alimentação? É fácil você continuar sem glúten? Ou será que é mais difícil? Será que eu tenho que colocar mais receitas para esse paciente, mais estratégias para que ele consiga seguir a alimentação sem ficar com aquela vontade louca de consumir algum alimento mais rico em carboidratos? Ou seja, você consegue ajustar todos esses pontos. E lembrando que se o seu paciente teve sucesso agora nessa segunda consulta do retorno, será que ele tem outros objetivos? Então, será que ele tem um objetivo de emagrecimento? De hipertrofia muscular, uma questão estética também, ou de repente outras alterações? É fundamental que você vá investigando e ajudando esse paciente a encontrar mais respostas e que assim ele consiga mais objetivos. Então, lembrando que aqui é um dos exemplos, nós temos mais. Nesse caso aqui, vamos supor que é um paciente que visa aumentar a massa muscular e também reduzir gordura, quem que não quer, né? É muito comum isso surgir no consultório. Então vejam bem, você vai fazer uma estratégia para esse paciente inicial na primeira consulta, vai calcular as calorias, macronutrientes para esse paciente, vai fracionar proteína da alimentação do paciente e quando ele retorna para você, qual que é o ponto importante? Avaliar se as calorias foram necessárias, se ele passou mais fome, se foi muito restritiva ou se não, se para ele está tudo bem, ele conseguiu seguir a dieta. Será que a proporção de macronutrientes está adequada? Será que eu reduzi muito carboidrato e de repente isso prejudicou o treino dele? Ou será que não, a quantidade está adequada, o treino está maravilhoso, ele consegue fazer o treino de modo adequado? Então tudo isso é importante que você pergunte para que você vá ajustando a cada consulta. E lembrando
que esse paciente, se ele teve sucesso, por exemplo, em redução de gordura, em aumento de massa muscular, a gente terá também que avaliar o treino. Claro que nós não vamos prescrever o treino, claro que não, mas sempre entrar em contato com o treinador, perguntar para o paciente qual que é a planilha de treino, para que assim a gente consiga periodizar. Será que segunda, quarta e sexta é treino de, por exemplo, superiores e os outros dias inferiores? E eu vou ajustar um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de caloria, de repente no treino de inferiores? Ou será que de repente ele faz um aeróbico em alguns dias para que eu aumente o aporte de carboidratos e calorias? Então, de acordo com a adesão do paciente ao treino, é fundamental também pensar em estratégias para ajustar a alimentação de acordo com esse treino. Outra questão importante também são os suplementos alimentares. Será que seu paciente começou a usar creatina, por exemplo? E aí, será que ele adorou a creatina, viu que teve mais desempenho no treino? Ou será que ele se incomodou porque ele inchou um pouquinho mais? Não era o que ele esperava naquele momento. Será que seu paciente, então, está usando BCA? Será que vale a pena? Será que realmente ele sentiu uma diferença no treino em relação a isso? Ou será que vale a pena a gente não usar mais o BCA? Quais são os tipos de suplementos que ele já usava antes de estar contigo e quais suplementos você pode retirar, manejar, adicionar? Tudo isso é válido. E aí, atenção, sempre pergunte para o seu paciente o quanto que ele se sentiu bem ou não também em relação a algum tipo de suplemento. O que ele espera? Qual que é a vontade dele? Agora que ele teve resultados, ele quer mais resultados e um pouquinho mais além, ou para ele já é suficiente? Ou de repente ele tem outra alteração, talvez cardiovascular, é um paciente que tem alguma alteração renal, ele quer tratar também a condição clínica. Então todos esses pontos devem ser avaliados. Continuando, nós temos aqui uma paciente que é uma mulher com SOP, com a síndrome do ovário policístico. Então aqui nós temos vários pontos a serem também discutidos e ajustados. De repente a sua paciente está ali porque ela quer retirar ou enfim, amenizar esses sintomas da SOP e também de repente visa um emagrecimento. A gente sabe que pode ter uma contribuição do emagrecimento para a melhoria da SOP também. E aí, será que essa sua paciente, numa próxima consulta, conseguiu a adesão da dieta? Será que você reduziu um pouco o carboidrato e para ela é algo angustiante e ela quer um pouquinho mais de carboidrato? Será que ela gosta de um docinho à tarde que você não colocou? Todos esses pontos são necessários. Além disso, avaliar as refeições que você colocou. De repente, você colocou um lanche na manhã que ela nunca fazia e ela não tem tempo de fazer. Pois bem, então a gente consegue remanejar isso. Ou ao contrário, ela tem mais fome de manhã ou mais fome à tarde, que você consiga ajustar essas quantidades. Além disso, é importante pensar se você deu algum suplemento para essa paciente. Pensando que a SOP, existe uma resistência à ação insulina que é mais comum nessas mulheres. Ou seja, você colocou de repente, talvez um picolinato de cromo para essa sua paciente. Será que ela sentiu algum desconforto gastrointestinal? Será que ela teve azia? Ou de repente ela teve alguma ansiedade? De repente ela teve uma falta de sono? São questões que podem não estar correlacionadas com a suplementação. Você pode falar assim, mas Aline, picolinato de cromo não causa ansiedade, não causa insônia. Tudo bem, mas será que a sua paciente sentiu isso e ela acha que é do picolinato? Será que de repente ela sentiu alguma ansiedade por consumir esse suplemento, por receio, por medo, alguma coisa nesse sentido? Então é importante que você avalie e dê um voto de confiança para o seu paciente, para que assim ele se sinta acolhido e você saiba o que retirar e o que manter para esse paciente. Então avalie cada suplemento, cada desconforto e também cada benefício que o seu paciente obteve. Outra questão, essa paciente visa engravidar? Será que a gente vai focar então em aspectos para fertilidade? Será que esse é um objetivo dessa paciente? Você vai colocar mais suplementos ou ajustar mais antioxidantes? Qual que é o momento da sua paciente? O que ela deseja agora? E você pode ir modificando objetivos a cada consulta também. Outra questão importante, será que a paciente voltou com alguns exames específicos para que você avalie se o seu tratamento melhorou, por exemplo, alguns parâmetros bioquímicos dessa paciente, se melhorou ou se piorou, para que você consiga ajustar. Ou seja, tem muita possibilidade para que você faça numa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª consulta. Quando você tem o domínio do assunto, você tem muitas estratégias
interessantíssimas alimentares, de suplementação, para que você trate e assim gere um tratamento personalizado para o seu paciente. Espero que você tenha gostado e até a próxima.